Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui com os irmãos essa noite. É um grande privilégio poder servir aos irmãos, pregando a palavra do Senhor. Também gostaria de aproveitar a oportunidade que a nossa igreja tem dado para a gente poder colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo no seminário. E é muito bom te ver que o Senhor ele tem nos direcionado nessa direção. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Braga. Eu sirvo no Projeto Pão da Vida desde 2015 e atualmente venho servindo de uma forma integral de 2020 para cá. E é muito bom ver o que Deus tem feito no Projeto Pão da Vida e o que Ele continua fazendo através da nossa igreja. E também eu sou esposo da Eliane, pai do Davi e da Esté, que eu sei que muitos já conhecem aqui, e a minha família está junto comigo aqui. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a meditar um pouco sobre o que nós vamos falar hoje aqui. Não só no sentido de entender, o que o pecado faz com a gente, o poder que o pecado tem de destruição na vida do homem, mas também o que Deus ele pode fazer, Ele pode mudar tudo isso. E como eu falei agora há pouco, o Projeto Pão da Vida, para quem ainda não conhece, ele é um programa de recuperação de dependentes químicos da nossa igreja. E nós temos uma casa de acolhimento que fica ali no bairro da Cidade Velha, não sei quantos de vocês já conhecem, fica ali bem próximo ao Nazaré da 16 de novembro, que agora vai se tornar um líder. Então, nesses anos do Projeto Pão da Vida, eu já participei de muitos processos de acolhimento. E para vocês entenderem o que é um processo de acolhimento, é quando alguém nos procura, pessoas que têm problemas com drogas, geralmente estão morando na rua, eles nos procuram pedindo ajuda. E nós submetemos esses candidatos a esse processo. Mas antes disso, nós fazemos uma pesquisa jurídica. E qual é o propósito dessa pesquisa? É para evitar que pessoas entrem na casa, pessoas foragidas da justiça. Imagina, a gente acolhendo um foragido, então a gente tem que andar de acordo com a justiça. Se o candidato não for foragido, mas estiver respondendo em liberdade, isso não desqualifica. Inclusive, recentemente, a gente até acolheu um rapaz lá que usava a tornozeleira eletrônica. Depois de passar por esse processo de verificação dos antecedentes criminais, fazemos uma entrevista que chamamos de triagem, onde fazemos perguntas bem específicas. E essas perguntas elas têm a finalidade de testar se realmente ele está querendo ser tratado. E não é só para impedir que entre uma pessoa com o propósito só de querer descansar, para ganhar força e daqui a pouco ele voltar novamente às drogas. Se a gente permitisse isso, nós estaríamos cooperando com o avanço dele na droga. Além disso, fazer uma triagem também é uma forma de protegermos aqueles que já estão lá dentro. Aquele camarada que está lá dentro, ele está caminhando bem, então é importante que a gente proteja ele também. Pois bem, por que eu estou trazendo essas informações? Você deve estar se perguntando. Porque algum tempo atrás, um rapaz mentiu para a gente no momento lá do acolhimento, no momento específico ali da pesquisa jurídica. Quando eu perguntei a ele sobre a situação dele com a justiça, ele disse que ele estava limpo. E na hora, ele não andava com documento físico, a maioria deles não anda com documento físico. Eu, com a esperança que ele estivesse falando a verdade, eu acreditei nele e deixei ele entrar. Mas antes de deixá-lo entrar na casa, eu disse para ele, eu fui bem claro com ele dizendo, caso você esteja mentindo, infelizmente eu vou ter que te desligar. Vou ter que te desligar do programa da casa. E o que foi que aconteceu? Passou 3 dias e chegou para a gente a triste notícia que ele estava foragido de um outro estado por ter matado um homem. Nós ficamos bem tristes com a saída dele, ele era um bom rapaz. Mas ele entrou, ele até demonstrava arrependimento, mas ele entrou já mentindo. E logo do início ele quebrou nossa confiança e também, como eu falei no início, a gente não pode acolher ninguém foragido. Então foi necessário que ele fosse desligado da casa.
Meus irmãos, esse homem estava em fuga há muitos anos, mudando de cidade em cidade, sem dormir, se escondendo de centro em centro, até que chegou às nossas mãos. Ele estava completamente sem perspectiva nenhuma. A vida dele, a tendência era só melhorar. E aqui está um retrato claro de um homem completamente em fuga de Deus e dos homens. Ele não quer saber de Deus, ele rejeita Deus. A sua inimizade com Deus promove uma relação de guerra e desobediência. Esse é o retrato desse homem. Pois o homem não quer sofrer as consequências do seu erro, muito pelo contrário, ele tenta fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele tenta fazer as coisas pelo seu próprio benefício. Ele age de uma forma autônoma. Ele quer fazer a justiça para si mesmo. Semelhante a esse homem, veremos que no Éden, Adão e Eva tiveram a mesma atitude ao cair na tentação da serpente. Mas, apesar disso, também veremos que Deus tinha disposição para salvar Adão e Eva da mesma forma que ele tem a mesma disposição para salvar um assassino. O mesmo Deus que buscou a fim de restaurá-lo é um Deus que também pode mudar a vida de qualquer um, até de um assassino em fuga. Justo e também misericordioso e pronto para perdoar, esse é o nosso Deus. Mas para isso, primeiramente é necessário crer no seu Filho e arrepender-se dos seus pecados e abandonar uma vida de rebelião. Antes dele sair da casa, nós dissemos para ele: a tua vida pode ser mudada. Você precisa procurar as autoridades. Mas antes de você fazer isso, você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Ele e procurar uma pessoa que com certeza vai te ajudar. Indicamos ele ao Tribunal de Justiça, para quem sabe procurar a Defensoria Pública, mas realmente eu não sei o que aconteceu. Então, voltando aqui, desde o Éden até agora, Deus está oportunizando o homem ao arrependimento, e por isso ele pergunta, que é o tema da nossa pregação: onde estás? E isso é o que vamos aprender essa noite no texto de Gênesis 3, de 7 a 10, que o afastamento de Deus foi o resultado da atitude humana em cair na tentação da serpente. Porém, a reconciliação é uma atitude de Deus, que foi até o homem com a finalidade de redimir. E agora eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias, por favor, no texto de Gênesis 3, de 7 a 10. A versão que eu vou usar é a ARA, mas você pode me acompanhar na sua versão. Assim diz a palavra do Senhor. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram citas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Pai, por misericórdia nesse momento. Eu não sou capaz, Pai, de trazer a Tua mensagem, mas a minha força está em Ti. Que eu desapareça atrás da Tua cruz agora, e só o Senhor fale nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Então, nos capítulos anteriores de Gênesis 1 e 2, tivemos a visão agradável da santidade e da felicidade dos nossos primeiros pais. A graça e o favor de Deus que eles experimentaram, a paz e a beleza da toda a criação. Tudo aquilo era muito bom. Mas aqui no capítulo 3, a cena ela muda drasticamente. Começa aqui a narrativa do pecado e da infelicidade dos nossos primeiros pais. A ira e a maldição de Deus sobre ele, a paz fora perturbada e a sua beleza totalmente manchada. Diante do registro do pecado, da criação, do início do pecado, os nossos corações devem ser profundamente afetados com o poder destrutivo desse inimigo tão poderoso. E é por isso que nós vemos nas ruas de Belém a destruição que o pecado faz. Cada vez mais a gama de gente, a quantidade de pessoas está aumentando. Daqui a pouco, Belém, se o Senhor não intervir, se a gente não for pregar o Evangelho, daqui a pouco nós estaremos na mesma situação que São Paulo, quem sabe até
uma Cracolândia maior. Mas, voltando aqui, o resumo geral do capítulo 3 de Gênesis está em Romanos 12, e eu convido você a acompanhar comigo, por favor, Romanos 5:12. Amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. A história da raça humana, que é apresentada nas Escrituras, é primeiramente a história do homem no estado de rebelião contra Deus. O homem está com os punhos cerrados contra os céus, buscando viver uma vida autônoma de Deus e também do seu plano redentor, que tem um propósito de levar o homem de volta a Ele. Portanto, hoje, meus irmãos, nós vamos ver juntos os efeitos da queda e os efeitos da obediência. Nós vamos ver na prática o que a desobediência causa. E eu gostaria de trazer isso em 3 pontos. O primeiro ponto está no verso 7. O pecado os levou ao conhecimento do mal. O segundo ponto está no verso 8. O pecado os levou a se esconderem. E o terceiro está no verso 9 e 10, que o pecado os levou à vergonha. Primeiramente, vamos observar o ponto 1, o pecado os levou ao conhecimento do mal. Agora eu gostaria de convidá-los novamente a ler somente o verso 7, mas nós vamos ler só a parte A. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus. Para entendermos melhor a expressão abriram-se os olhos de ambos, é necessário voltarmos um versículo acima. Lance seus olhos acima e vamos examinar o versículo 6. E veja comigo o que diz o versículo 6, por favor. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também a seu marido. Eva pecou porque ela foi atraída pelo fruto da árvore proibida. Ela não estava agindo de acordo com o que Deus tinha ensinado, e nem de acordo que talvez com as instruções que o seu marido passou para ela. Eva, ela estava ali agindo de uma forma autônoma, fazendo o que era certo aos seus próprios olhos. Aqui vemos um paralelo claro de Gênesis 3:6 com 1 João 2:16. E eu peço para você que você me acompanhe também nesse texto. 1 João 2, capítulo 2, versículo 16. Examine comigo, por favor. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Observe bem que em Gênesis 3 estão os elementos fundamentais que levaram a mulher a se precipitar na mentira da serpente. Esse texto, eu gostaria de tirar 3 ensinamentos desse texto aqui com os irmãos. Primeiro, que esse boa para comer, ele está relacionado a quê? A concupiscência da carne, que significa no hebraico um desejo ardente. Eva teve um desejo ardente, um desejo pecaminoso, um desejo desenfreado por causa do fruto. E esse agradável aos olhos está relacionado a quê? A concupiscência dos olhos, que significa que ao ela olhar para o fruto, Eva imaginou no seu íntimo ser como Deus. Ela desejou ser como Deus. E em terceiro, esse desejo para dar um entendimento, a concupiscência a soberba da vida, está relacionada a desejável, a dar entendimento. Está ligado diretamente ao orgulho, à pretensão. Eva foi arrogante, Eva foi pretensiosa, ela foi autoconfiante. E aqui o homem decidiu agir autonomamente. O texto também nos mostra que os olhos não se abriram no momento em que o homem comeu do fruto, mas o comer do fruto foi a consumação do pecado.
A queda da humanidade começou no momento em que o homem e a mulher deixaram levar pelo engano, pela mentira da serpente e pelo desejo desenfreado de ser igual a Deus. No entanto, o pecado, ele não é só atitudes externas, mas ele também começa a florescer à medida que a semente da tentação é cultivada em nosso coração, com isso gerando a morte. E eu peço que vocês me acompanhem no texto de Tiago 1, de 13 a 15, que a gente vê de uma forma muito clara o que o Tiago fala aqui, que está relacionado ao que nós acabamos de ler. Tiago 1, de 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Portanto, o pecado não são meras atitudes externas, mas o desejo de um coração corrompido. Agora, diante do domínio do pecado, eles escolheram não depender mais do Senhor. Eles escolheram não depender mais de Deus e passaram a praticar o mal. Eles passaram a fazer o que era mal. Os olhos que foram abertos do homem não foram olhos do corpo, mas sim olhos espirituais. Por isso, em Gênesis 2:25, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, eles não se envergonham de sua nudez, porque até aquele momento o pecado ainda não os tinha dominado, mas ao ceder à tentação da serpente, o núcleo da essência do homem foi corrompida e o seu relacionamento com Deus foi quebrado. Por isso, ao deixar de caminhar com Deus, eles perderam a oportunidade de viver na dependência do Senhor e passaram a depender de seus próprios sentidos. Com isso, eles conheceram o mal pela prática. Antes de sucumbir à tentação da serpente, o homem e a mulher viviam em perfeita harmonia. Eles tinham perfeita harmonia com a criação, desfrutando da paz e da comunhão com o Senhor. O homem ele tinha zero problemas, o homem ele não tinha problema nenhum, porque vivia em completa obediência a tudo que o Senhor dizia. Tudo que o Senhor falava para o homem era lei. Creio que todas as vezes que o Senhor vinha caminhar com o homem no jardim, ele devia passar instruções bem específicas, instruções detalhadas ao homem, mostrando que tudo que ele deveria fazer era apenas obedecer. A obediência ao Senhor fazia do jardim um lugar seguro e tão agradável de viver em perfeita harmonia com o restante da criação. Tudo que o homem precisava fazer era obedecer os comandos de seu Deus, mas ele pôs tudo a perder. Ele colocou tudo, ele botou tudo para baixo, ele fez tudo o que era agradável ao seu coração e acabou colocando tudo a perder. Uma coisa que ensinamos na Casa do Pão da Vida, meus irmãos, é obedecer e nunca reclamar. Lá no Pão da Vida, para quem já passou por lá, nós batemos muito nessa tecla, que se você obedecer, você vai ter um acolhimento tranquilo. Lá o nosso acolhimento são 12 meses. Imagina você estar num lugar que você não pode sair e você ter um coração não disposto a obedecer. Isso com certeza vai fazer que o seu acolhimento seja mais difícil. Então, mas se esse homem for obediente e ele não for um homem reclamão, além dele ter um tratamento tranquilo, ele também vai ter algumas regalias. Ele começa a ganhar confiança, ele começa a dar algumas funções para ele. Mas ao contrário disso, se ele for desobediente, se ele for murmurador, o seu tratamento será penoso e cheio de dificuldades, pois ele acumulará penalidades. Lá no Pão da Vida, a gente trabalha com penalidades. Não, dependendo do que você fizer, você leva uma advertência. Se você levar 4 advertências, você é desligado. Mas só que para você chegar na 4ª advertência, você tem que fazer muita bobagem. Mas a gente sempre vai pelo caminho da conversa, a gente sempre vai pelo caminho da restauração. Então, o tratamento desse homem, se ele for um murmurador, vai ser cheio de dificuldades.
e ele acumulará penalidade que o levarão a quê? Ao desligamento do programa, com isso o levando novamente às ruas. A sua obediência que jogou uma vez ele na rua, Deus deu uma nova oportunidade para ele, agora através da desobediência ele vai voltar novamente para as ruas. Independente, meus irmãos, se for no Éden, ou na casa do pão da vida, ou em qualquer outro lugar, a obediência e o contentamento são o caminho para uma vida tranquila. Se você tem um coração obediente, se você tem um coração contente nas coisas do Senhor, você vai experimentar uma vida tranquila. Mas a desobediência e a murmuração são um caminho para uma vida de guerra. O homem que vive desse jeito, ele vive uma vida de guerra, porque nada está bom para ele. A maior dificuldade que os acolhidos têm no tratamento é não olhar com gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem dado a eles. Mesmo eles tendo 5 refeições por dia, uma bela cama para dormir, um ventilador só seu, uma piscina para lhe refrescar nos dias de calor, no dia de lazer, e muitas outras regalias, a grande maioria não consegue entender que Deus providenciou aquele lugar com o único intuito de protegê-lo. Deus providenciou a casa do pão da vida para proteger ele ali. Ali ele ouve a palavra, ali ele tem pessoas que cuidam dele 24 horas por dia, pessoas que estão se importando com ele, e é esse que é o propósito de Deus, é de não só de proteger ele, mas proteger também do diabo. Mas a desobediência faz que muitos deles saiam, que muitos deles abandonem, mesmo sendo um lugar tão bom. Agora, o homem saiu da desobediência do Senhor e passou a buscar autonomia, praticando o mal na íntegra. Ao perceber a sua nudez e já dominados pelo pecado, começaram a querer resolver os problemas à sua própria maneira. Aqui o homem começa sua tentativa de viver de uma forma independente, onde veremos agora, eu convido você a me acompanhar na parte B, do verso 7. Verso 7 na parte B, por favor. Leia comigo novamente. E cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O fato de Adão e Eva terem pegado as folhas de figueira para se cobrirem, demonstra a autonomia deles em querer resolver o problema do seu próprio jeito, pelas suas próprias mãos. Mas o que é autonomia? O que é ser autônomo? O autônomo é um adjetivo que significa aquele que governa a si mesmo, que é independente. No grego, a palavra autônomos, que é formado por auto, de si mesmo, e nomos, de lei, significa aquele que estabelece as suas próprias regras, que vive de acordo com as suas regras, ou seja, é um indivíduo que só faz o que der na telha. É aquele cara que não ouve conselho, ele, no fundo, ele está ali, mas ele vai fazer o que der na cabeça dele. Por isso o homem, ao cozer folhas, demonstra a tentativa autônoma e ineficaz de esconder a sua vergonha. Em sua autonomia, tentou buscar a redenção pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios feitos, mas apesar de tantas tentativas fracassadas do homem de se cobrir, acabou partindo de Deus, a atitude da redenção. Para isso foi necessário, meus irmãos, derramamento de sangue, conforme podemos observar em Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta para peles para Adão e sua mulher e o vestiu. Aqui vemos que um pobre animal, um inocente, morreu para o seu couro ser retirado e dado ao homem para cobrir a sua vergonha. Aqui a situação nos mostra que o homem, ele não deve brincar com o pecado, que futuramente o inocente morreria por todos os pecados da humanidade. E aqui há uma clara ilustração do sacrifício de Cristo. No Éden, o homem aprendeu que era necessário ter o derramamento de sangue para ter remissão de pecados. E eu queria fazer a primeira aplicação aqui com os irmãos, que eu queria destacar de uma forma bem clara quais seriam as marcas de um homem que vive na dependência do Senhor. E a primeira marca que eu destaquei aqui é que ele busca entender qual é a vontade de Deus. Todas as decisões desse homem, elas estão debaixo do senhorio do Senhor.
Esse homem, as decisões desse homem, elas não são decididas sozinho. Elas são decididas junto com o Senhor em oração. Ele não dá um passo sem antes buscar qual é a vontade de Deus. E ele pode fazer isso de diversas formas. Eu, por exemplo, quando vou tomar uma decisão importante, além de orar, tenho pessoas específicas que eu vou pedir conselho, eu vou me aconselhar. Eu faço isso porque eu quero caminhar de acordo com a vontade de Deus. E a segunda marca é que esse homem ele tem um coração obediente. A vida desse homem, ela é totalmente submissa à palavra. Ele está em conformidade com a palavra. Tudo que ele faz, as suas finanças, as suas ambições, a sua família, tudo está subordinado à palavra. Ele vive de uma forma obediente, porque ele sabe que o Senhor ama o homem que tem um coração obediente. E a terceira marca também é um homem que tem um coração grato. Esse homem, ele não reclama, ele vive alegre, não importa o que aconteça, esse homem ele sempre está glorificando a Deus. Não importa se acontecer um acidente, de repente, ou ele, recebeu uma herança, ele sempre está glorificando a Deus, porque ele sabe que tudo que acontecer com ele vai cooperar para o seu bem. E a última marca que eu destaquei aqui é que esse homem ele tem um coração ensinável. Ele está aberto ao ensino a todos os momentos e sempre disposto a considerar o mal no seu coração. Esse homem, ao ouvir uma crítica, ele considera o que ele ouviu, ele não descarta. Não, eu não sou isso. Isso não é comigo, eu sou um homem santo. Ele vai considerar. Ele vai examinar seu coração porque ele teme a Deus. Agora, eu queria ver com os irmãos as marcas de um homem que vive a parte de Deus. Um homem autônomo, um homem que só quer fazer a sua vontade. A primeira marca é que ele só faz a sua vontade. Esse homem só faz aquilo que é agradável ao seu coração, aquilo que o deixa feliz. Ele não pensa no próximo, ele não pensa na sua família, ele não pensa nos seus irmãos, ele tem um interesse próprio. A segunda marca é que ele é desobediente. E esse é aquele tipo, a gente vê isso muito lá no Pão da Vida, a gente está conversando, está dando o melhor caminho, o camarada ele está concordando com a cabeça, mas no coração dele ele está gritando. Se ele pudesse te dar um murro, ele daria. Então, esse homem que é desobediente, ele vai ser desobediente para o resto da vida dele, porque ele só pensa no umbigo dele. E a outra marca também é que ele é um murmurador de carteirinha. Você conhece alguém assim? Aquele homem que só vive reclamando, aquela mulher que só vive reclamando, para ele nada está bom, às vezes está frio, às vezes está calor, se está chovendo ele está reclamando. Então esse homem, ele passa a vida toda dele reclamando, ele é um verdadeiro reclamão. E a última marca é que esse homem só ouve a si mesmo. Esse homem ele não aceita conselhos. E se você for chamar a atenção dele, é capaz dele te bater, porque ele é orgulhoso. Esse homem, ele é muito bom para dar conselho. Você conhece alguém assim, que não aceita conselho, mas na hora de dar conselho, ele é uma máquina de dar conselhos? Pois esse é o retrato desse homem. Então, que o Senhor, meus irmãos, nos ajude a nós nos identificarmos com as primeiras marcas. Eu falo isso a começar por mim. Isso é um desafio para mim. Então, nós vimos, no nosso primeiro ponto, que o pecado os levou ao conhecimento do mal, no verso 7. Agora eu convido os irmãos a nós vermos o nosso segundo ponto, que o pecado os levou a se esconderem. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis 3:8. Vemos no verso 8 que ao pecar, Adão e Eva deveriam ter corrido ao encontro do Senhor, ter clamado por misericórdia, confessando o seu pecado e clamando por perdão. Mas, em vez disso, o que foi que eles fizeram? Eles fugiram. Mas Deus o encontrou, porque de Deus ninguém pode se esconder. Ao escutarem a voz do seu Criador, esconderam-se entre as árvores do jardim. E visto que a presença de Deus não era mais agradável como antes, mas agora passou a ser assustadora, que Deus se tornou um grande terror para eles, ou seja, o medo de Deus substituiu a alegria que eles tinham antes quando caminhavam com o Senhor no final do dia. Isso acontece porque é impossível, meus irmãos, que alguém tenha comunhão com o Senhor e viva afundado no pecado, conforme está dizendo 1 João
1:6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e não andarmos com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. No seu temor, eles se esconderam entre as árvores, tendo pecado, fugiram. Sabendo da culpa, eles não suportaram o julgamento, mas se esconderam com a esperança de fugir da justiça de Deus. Tudo isso por uma falsa promessa que a serpente fez a eles. E qual foi essa promessa que ela fez? A promessa era que nada aconteceria com eles. Tudo que eles fizessem, eles sairiam ilesos, eles estariam a salvos. Agora eles se tornaram fugitivos. O pecado produz tanto a vergonha como a culpa, e essas duas coisas criam no pecador um desejo de se esconder. Adão e Eva se envergonharam por causa da sua condição, da sua nudez, e sentiram culpa por causa da sua ação, a desobediência. A culpa e o medo andam juntas, elas andam de mãos dadas, entrelaçadas, e que isso significa que o primeiro casal não quis desfrutar da comunhão do Senhor, muito pelo contrário, eles rejeitaram o Senhor, eles abandonaram o Senhor. E ao empreendermos fuga contra Deus, nos tornamos como os loucos, insensatos, acumulamos derrotas em cima de derrotas. É um abismo puxando outro abismo. É impossível fugir de Deus. E é uma grande tolice o homem achar que ele pode se esconder de um Deus tão poderoso. E olha o que Davi fala no Salmo 139, no verso 7. Você pode me acompanhar aí na sua Bíblia. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aqui, meus irmãos, Davi sabia melhor do que ninguém que Deus estava sempre observando os seus passos. Deus estava sempre vendo o que Davi estava fazendo. E que por isso era impossível fazer qualquer coisa sem ter o Senhor como seu espectador. Assim como Davi, Deus também só tinha uma coisa em mente: buscar Adão. Ele queria dar a Adão uma nova chance. É muito comum, meus irmãos, nos dias de hoje, uma falsa doutrina, eu sei que vocês já escutaram isso, de uma vez salvo para sempre salvo. Não, mas espera aí, isso daí é uma verdade. Sim, isso é uma verdade. Mas os falsos mestres pregam de uma forma deturpada. Eles dizem assim, abre aspas, porque o amor de Deus é tão grande que Ele sabe o quanto você é fraco, e por você ser fraco, você pode pecar o quanto você quiser, porque nada pode te separar do amor de Deus, e uma vez salvo, para sempre salvo. Irmãos, essa afirmação ela é totalmente antagônica ao que diz as Escrituras. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque nascido de Deus. Está lá em 1 João 3,9. A mesma tática que Satanás empregou no Éden, a tática da mentira e das falsas promessas, é a mesma tática que ele tem empregado hoje em muitas das nossas igrejas, na internet e por todos os lugares. Meus irmãos, não acredite nessa doutrina do diabo. Observe a vida desses falsos mestres. Eles pregam esse tipo de coisa para dar legalidade aos seus próprios pecados, criando um ambiente onde eles possam se esconder e receber aqueles também que desejam se esconder e viver de uma forma autônoma. Infelizmente, muitos se identificam com essa doutrina maldita do que tudo pode, porque eles estão afundados nos mesmos pecados. E ao ouvirem a voz de um falso líder, é como se eles recebessem um selo de legalidade para viverem pecando à vontade, do mesmo jeito que o seu mestre. Observem que a mentira empregada é a mesma. Abre aspas. Vamos criar uma comunidade onde podemos ser quem nós quisermos. Pois o Senhor nos chamou para sermos livres e felizes, longe do controle legalista daqueles religiosos. Sabe quem são esses religiosos, meus irmãos? São os verdadeiros crentes que decidiram obedecer o Senhor e decidiram viver debaixo do senhorio do Senhor. Eles não só professam Cristo como Salvador, mas também eles vivem de acordo com aquilo que o Senhor ensina. O Senhor Jesus é o Senhor em todas as áreas da vida desses crentes. E é isso aqui que eles estão dizendo. Muito cuidado, querido irmão, com quem fica disseminando esse tipo de discurso,
que vive reclamando e criticando o que está sendo ensinado no púlpito, pois é no púlpito que seus pecados são revelados. É no púlpito que, além dos seus pecados são revelados, que eles são confrontados. Quando você perceber, você vai estar junto com ele se você der ouvidos. Você vai estar para muito longe, em comunidades de pseudos crentes rebeldes que estão sendo criados. Essas comunidades estão sendo criadas a rodos por todo mundo, porque eles odeiam a igreja do Senhor Jesus, porque eles não querem se submeter à palavra. Então, se você não submete à palavra de Deus, isso é uma prova cabal que você odeia a igreja do Senhor Jesus, o Senhor Jesus e tudo que há nela. Então, caminhando para a conclusão, meus irmãos, nós vamos considerar o ponto 3, mas antes nós vamos recapitular. O primeiro ponto é que o pecado os levou ao conhecimento do mal. O segundo ponto é que o pecado os levou a se esconderem. E o terceiro ponto é que o pecado os levou à vergonha. Acompanhe comigo, por favor, os versos 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus não faz perguntas porque precisa de informações. Sendo Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas antes a fazer uma pergunta é para o nosso bem, para nos dar oportunidade de arrependimento, para nos ajudar a encarar os fatos, para nos ajudar a encarar os nossos pecados, de sermos honestos e de confessar os nossos pecados. No entanto, não devemos pensar em Deus falando com Adão de uma forma agressiva, como se fosse um senhor cruel que se dirigisse a um escravo desobediente, ou um juiz irado se dirigindo a um criminoso condenado. O diálogo de Deus e Adão foi mais parecido com aquele de um pai entristecido, conversando amorosamente com seus filhos que perderam o rumo. Ao chamar Adão, Deus lhe deu a oportunidade de responder e de sair do seu esconderijo. Mas não só isso, o simples fato de Adão escutar a voz de Deus já é um retrato da bondade de Deus, pois ele estava totalmente afundado no pecado, ele estava totalmente obscurecido pelo pecado, ele não deseja encarar Deus. E esse aqui é o retrato de alguém que está afastado de Deus. Ele não quer saber das coisas de Deus. Ele não quer saber do povo de Deus, ele não quer saber da igreja de Deus. E assim como no Éden, meus irmãos, também nos nossos dias o pecado nos causa vergonha. E por isso, ao cairmos, a nossa primeira atitude é nos escondermos de Deus e também dos homens. Isso acontece porque é um dos efeitos do pecado que o pecado produz na nossa vida. Além da vergonha, o pecado faz com que esqueçamos do caráter de Deus. A gente esquece que Deus ele é misericordioso, que se nós corremos para Ele, Ele sabe que ele promete que Ele vai nos socorrer, pois Ele é um Deus misericordioso, e Ele está pronto para nos perdoar, Ele está pronto para perdoar o pecador arrependido, como diz na sua palavra em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A vergonha causada pelo pecado nos faz acreditar que Deus jamais irá nos perdoar. Com isso, nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós nos afastamos da comunhão com os santos. Mas se por um momento nós pararmos para pensar e lembrarmos o quanto Deus foi paciente com a gente, o quanto Deus tem sido paciente com a gente diariamente, perdoando milhares de pecados, isso nos faria correr para Ele. Porém, o processo para receber o perdão de Deus nunca mudou e nunca mudará. Deus está pronto a te perdoar, mas antes você precisa se arrepender da sua vida de pecado. Você precisa confessar a Ele com seus próprios lábios tudo o que você fez e abandonar imediatamente o pecado pelo qual você caiu. Queridos, e aqui rapidamente um testemunho pessoal, em 2016 eu tive uma grande queda, já estando aqui dentro dessa igreja. E por isso eu me senti muito envergonhado, com tanta vergonha que pensei em sair daqui.
e nunca mais voltar. Eu senti uma vergonha tão profunda que eu não respondia nem a mensagem dos irmãos que me enviavam. Mas pela graça de Deus, lembrei do caráter de Deus e de suas promessas. E rapidamente eu me humilhei a Ele e diante dEle clamei por misericórdia, pedindo por uma nova chance. Sabe, meus irmãos, enquanto eu escrevi esse sermão, eu chorei só de lembrar o quanto Deus foi bondoso comigo. Eu senti exatamente o que Adão sentiu, por lembrar que um dia eu tinha me sentido assim. Meus olhos se derramaram em lágrimas, mas pela graça e misericórdia de Deus, agi diferente de Adão. Eu busquei aquele que podia me trazer de volta ao caminho dele. Depois disso, eu busquei os meus líderes, confessei tudo o que eu tinha feito, não omiti nada, confessei palavra por palavra, pois é isso que a palavra me ordenava fazer naquele momento, de acordo com Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ter a minha comunhão, meus irmãos, restaurada com o Senhor, foi a melhor coisa que me aconteceu. Depois disso, a minha vida mudou. Depois disso, eu comecei a caminhar com o Senhor, e juntos nós caminhamos todos os dias até hoje. Faça chuva, faça sol, eu sei que o Senhor está comigo. Ele está nas horas mais difíceis, e eu não me arrependo de ter corrido para o Senhor. E eu deixo esse conselho para você: não brinque com o pecado. Se você estiver na prática do pecado, corra para o Senhor, e Ele com certeza vai te perdoar, porque Ele não pode contradizer a sua palavra. E para concluir, meus irmãos, vocês lembram da história que eu contei no início? Daquele rapaz que nos procurou, que tinha assassinado uma pessoa no outro estado? Pois bem, nós não sabemos desse rapaz. Infelizmente, eu não tenho um final feliz para te dar. Mas, ao lembrar dessa história, eu lembrei de uma outra história que eu conversei com outro rapaz de um centro lá de Castanhal, que nós somos parceiros. Ele me contou que um rapaz procurou ele há um tempo e o buscou na casa de acolhimento, em Castanhal. Ao chegar, em um certo momento do seu acolhimento, esse homem ouviu a palavra e ele se converteu à palavra de Deus, chamando ele ao arrependimento. Imediatamente ele entregou a vida ao Senhor, mas só que ele tinha ocultado a mesma coisa que esse rapaz ocultou para a gente, que eu falei lá no início. Ele também tinha matado uma pessoa. E o que foi que ele disse? Ele correu lá para o coordenador da casa e contou a sua história, e o coordenador disse para ele: olha, você já crê no Senhor Jesus Cristo, você está sendo incomodado com isso, você precisa entregar a sua vida. Além dele, você precisa se entregar para as autoridades também. E ele fez exatamente isso que o coordenador daquele lugar falou para ele fazer. Isso fez com que esse homem não tivesse paz enquanto ele não confessasse esse pecado. E por muitas noites ele chorou, até que chegou um momento que ele se entregou espontaneamente à justiça, na companhia do coordenador daquele lugar, que agora era o seu irmão. E por desfecho da história, ele foi lá na delegacia, se entregou. 2 anos depois, ele cumpriu a sua pena, ele saiu por bom comportamento, porque ele já era um crente, e ali estava uma marca clara de uma pessoa que se converteu, e ele se tornou um pescador. Hoje ele está pescando. E ele também se tornou pescador de homens, porque ele fala de tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele, e de como o Senhor foi misericordioso com ele. Para encerrar, meu irmão, eu não sei qual é a sua condição essa noite. Se você é um crente, eu peço que você não desperdice a liberdade que o Senhor te deu brincando com o pecado. Ela foi conquistada, meu irmão, por alto preço, e você não pode brincar com isso. Por isso, não viva uma vida medíocre, meus irmãos. Não viva uma vida desperdiçando os seus dons e talentos que o Senhor te deu, mas viva uma vida de piedade, uma vida de retidão. Posso te garantir uma coisa: você não vai se arrepender se você fizer isso. Não é fácil, assim como não é fácil para mim, mas é isso que o Senhor quer da gente. Para de flertar com o mundo e se lance de cabeça na obra do Senhor. O crente, ele tem que se lançar eu não estou falando de ativismo, mas ele tem que servir a sua igreja. Gaste toda a sua juventude no serviço daquele que é a nossa fonte de vida, e assim você será usado como um grande instrumento nas mãos do Senhor.
e em muitas outras, e você vai alcançar muitas outras vidas através da mensagem do Evangelho. E você que está nos visitando essa noite, você que está me vendo pela internet, se você não entregou a sua vida a Cristo, se você ainda não tomou uma decisão e vive sob o domínio do pecado, meu conselho é esse, meu querido. Não resista à voz do Senhor. Se você está aqui essa noite, se você está me ouvindo, porque o Senhor queria que tu escutasse essa mensagem, porque Ele te ama, Ele quer mudar a tua vida, e não importa o que você fez, Ele vai mudar a tua história. Creia nele, confie nele, no poder libertador do seu chamado. Faça essa pergunta a você mesmo. O que você ganhou longe de Cristo? O que você ganhou fazendo a sua vontade? Eu tenho certeza que você só ganhou tristeza, vergonha e solidão. Isso acontece, meu querido, porque eu e você, nós fomos criados para glorificar a Deus. Enquanto nós não estivermos debaixo desse propósito, a nossa vida vai ser uma vida triste, vai ser uma vida de solidão. Mas se você entregar a sua vida a Cristo, eu posso te garantir uma coisa, que você experimentará uma vida de alegria e de caminhar com o Senhor. E não importa o que aconteça, o Senhor todos os dias vai caminhar contigo, da mesma forma que Ele caminhava com Adão. Ele não vai te deixar faltar nada. Ele vai cuidar da tua família. Ele vai cuidar dos teus planos. Ele vai fazer o melhor para você. Amém? Vamos orar então? Pai, louvado seja teu nome, Senhor Deus. Quero te agradecer, Pai, por ter me ajudado aqui nesse momento. Mas também quero te pedir, Pai, que o Senhor faça com que essa mensagem chegue ao coração daqueles que o Senhor já predeterminou desde a criação do mundo, Pai. Que haja salvação, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a termos uma igreja santa. Que a nossa juventude venha a crescer, Pai, em santidade. Que venha a ter compromisso contigo, que venha a ter vigor. Que daqui nasçam muitos pastores, muitos líderes, pessoas comprometidas a caminhar diariamente contigo em obediência. E assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.